Olá! Conheça a Constituição. Hoje vai tratar do capítulo 3 do título 7º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Capítulo 3, que trata da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Este capítulo ele é estruturado em 7 artigos, que vai do 184 ao 191. Vamos tratar, ainda que brevemente, de cada um deles, para termos uma visão geral. E estimular que você vá à Constituição, abra o livro e leia um a um. Ok? Muito bem. Começa este capítulo dizendo que à União compete desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Portanto, todo imóvel rural precisa cumprir a sua função social. Tem que estar de acordo com alguns critérios. E a própria Constituição diz quais são esses critérios no artigo 186. Vai dizer: para que uma propriedade rural atenda à sua função social, ela deve demonstrar um aproveitamento racional e adequado. Primeiro. Segundo, uma utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Terceiro, demonstrar que observa as relações de trabalho conforme as leis trabalhistas. E quarto, que a exploração daquela área favoreça o bem-estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Então vejam que a Constituição Federal, no artigo 186, elenca, lista os 4 critérios que vão ser apurados para aquilatar, para avaliar se uma propriedade rural cumpre ou não a sua função social. Caso ela não cumpra, ela poderá ser desapropriada pela União. E a regra geral é a prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Desapropria, tira a propriedade daquele proprietário rural que não está cumprindo a função social daquela propriedade e paga com papel, com títulos da dívida agrária. Em até 20 anos. E esse valor ele será resgatado anualmente com uma cláusula de preservação do valor real daquelas prestações. Portanto, tem uma correção monetária que compense a inflação do período. Isto é um instrumento fortíssimo que a União tem para promover a chamada reforma agrária e exigir dos proprietários que cumpram a função social da propriedade rural. Eu lembro aqui que em 1964 batalhava-se pela modificação da Constituição, porque a anterior Constituição de 1946 exigia que a desapropriação para fins de reforma agrária fosse feita mediante prévia e justa indenização em dinheiro. E essa foi uma das razões
pelas quais os militares tomaram o poder, porque afirmavam, os que eram contrários ao pagamento em títulos da dívida pública, em papéis resgatáveis emitidos, diziam que ir-se-ia comunizar o Brasil. Ora, a primeira coisa que os militares fizeram foi instituir a desapropriação com o pagamento em títulos da dívida agrária, ainda em 1964. Muito bem, a Constituição de 1988, claro, repetiu esta regra. Agora, o artigo 185 diz o seguinte, que algumas propriedades são insuscetíveis de desapropriação, não podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Quais são essas propriedades? A pequena e média propriedade rural, que a lei vai definir qual seja, e a propriedade produtiva, independentemente do tamanho. Independentemente do tamanho, a propriedade produtiva é insuscetível de reforma agrária, de desapropriação para fins de reforma agrária. Agora, nós já vimos que a propriedade é produtiva e cumpre a sua função social se ela atender àqueles requisitos do artigo 186 que eu anteriormente mencionei. Neste capítulo 3, do título 7º, também é tratada a matéria relativa à política agrícola. Isso vem disposto no artigo 187. E aí, a Constituição traz como ela deve ser planejada e executada, envolvendo neste planejamento e nesta execução todos que participem da produção, da comercialização, do armazenamento, tanto produtores quanto trabalhadores. É bastante interessante essa democracia participativa que a Constituição estabelece no artigo 187 relativamente à política agrícola. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação, e a Constituição ainda fala, efetiva, quer dizer, eficaz do setor de produção, envolvendo os produtores, os trabalhadores, aqueles setores que tratam da comercialização dos produtos, do armazenamento e dos transportes. Muito bem, e o artigo 187, então, lista vários itens, vários critérios relativos à política agrícola, que eu não vou mencionar um a um, porque seria extenso, mas convido a todos a ler esses 8 critérios estabelecidos no artigo 187. Depois, ainda neste capítulo, o artigo 188 vai tratar da destinação das terras públicas e devolutas. O Brasil é muito grande, tem muitas terras públicas e devolutas, e vai tratar de exigir que a destinação dessas terras públicas e devolutas seja compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Atenderá às duas políticas, a política de reforma agrária, através de planos de reforma agrária, e a política agrícola. Uma regra interessante é a que tanto a alienação quanto a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Portanto, vejam, o Congresso Nacional precisa aprovar a alienação ou a concessão a qualquer título
de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Pode ser para pessoa física ou para pessoa jurídica, não interessa. O Congresso Nacional precisa aprovar. São terras públicas, o Congresso tem o direito e o dever de verificar quem as está recebendo, comprando ou recebendo através de concessão. Agora, estas regras de aprovação do Congresso Nacional não se aplicam às alienações ou concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Uma outra figura importantíssima criada pela Constituição de 1988, nesse plano da política agrícola, fundiária e da reforma agrária, é a instituição do uso capião especial rural. Uso capião especial rural. Que diz ele? Diz o seguinte: aquele que possuir uma área de até 50 hectares, portanto não superior a 50 hectares, morando nela, na zona rural, e tornando esta área produtiva, ele e sua família, através do seu trabalho com a família, poderá adquirir a propriedade. Vou repetir. Toda família que morar em uma área rural de até 50 hectares por, no mínimo, 5 anos, sem oposição, de forma mansa e pacífica, morando e trabalhando lá, tornando esta área produtiva, tem o direito de adquirir a propriedade desta área. É o uso capião especial rural. Importantíssimo, porque nós sabemos que o Brasil é cheio ainda de minifúndios. Famílias que trabalham, adquirem a posse de 5, 10, 15, 20 anos, não é? Trabalhando, morando naquela área, tornando aquela área produtiva e não tem, por exemplo, acesso ao crédito, ao financiamento rural do Banco do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque não são dela proprietários. Sim, mas poderão adquirir a propriedade mediante o uso capião especial rural. E para terminar, uma regra importante fixada pela Constituição foi que a aquisição de terras ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira dependerá de autorização do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem de autorizar, de acordo com a lei, a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por parte de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, a fim de resguardar o nosso patrimônio territorial. Muito bem, em linhas gerais, são essas as regras básicas deste capítulo 3 do título 7º da Constituição, que trata da ordem econômica e financeira, e este capítulo 3 tratando da política agrícola, fundiária e da reforma agrária. Até o nosso próximo encontro.